Olá, todos bem-vindos a mais um vídeo do grupo Seagull, vídeo 18 da playlist de Short Classes Python com Django, aplicações web. Hoje é uma aula muito interessante. É sobre como você... Existem várias formas, né? Inclusive as manuais, que não são recomendadas, porque fica direto no código. Eu já fiz isso, tá? Né? Assumo. E aí eu aprendi essa forma, que é a forma correta e muito mais fácil de se manter no Python com the Django, que é o multi-idioma. Você pode colocar quantos idiomas você quiser. Na aula de hoje a gente vai ver só três, que é inglês, português e inglês. Inglês, português e espanhol. Não que a gente vai ficar aqui traduzindo, não é nada disso. Eu vou mostrar só para vocês como que faz, prepara e dali para frente explicar para vocês onde tem que mudar, o que muda e etc. Tá bom? Só um detalhe, então aqui ó, eu já coloquei documento Word porque toda vez que eu aprendo alguma coisa nova assim, que às vezes o passo a passo são detalhes, né? Que nem sempre você vai lembrar, eu pelo menos nunca lembro. Eu crio um documento, como se fosse um manual mesmo para mim, né? Então, para não ficar reescrevendo, né? Tudo aqui, eu vou usar esse documento que eu já havia criado anteriormente e lá tem o passo a passo, tá? Então, geralmente a maioria dos sites usam bandeirinhas ou colocam lá no topo, né, idioma, pode fazer do jeito que você quiser. Eu criei bandeiras pequenininhas assim no canto, né? Aí eu coloquei ali só o CSS das bandeiras, porque assim, eu não quis deixar para aula, mas eu passarei, eu vou mostrar rapidinho como foi simples o que eu precisei fazer para adequar as bandeiras ali no CSS. E depois, por fim, né, a gente vai fazer o link para cada bandeira para ele saber para qual idioma ele troca. Parece que até é impossível, né? Mas vamos lá. Então, deixa eu quero, eu já tô com o documento. Então, o projeto é esse, tá? Né? Então aqui é só aproveitar que já tá aqui, vou mostrar. Então eu criei uma div, bandeiras, que vai ficar, em teoria, vocês vão ver, né, no topo. Então, quando eu falo que posição é relativa à div dos links, certo? Aí eu defino aqui, né, a margem. Aqui eu quis colocar, quando você usa o float, seria assim, ele tá para a direita ou tá para a esquerda? E aí, a partir do float, é que ele vai definir a margem. Se eu colocar, por exemplo, float, aqui é right à direita, né? Então, é para esse lado aqui. E colocar margem left vai funcionar de um jeito. E assim por diante, muda tudo. Então, eu deixei float right e usei o margem right, que seria também a margem da direita. E aí, você nem usa o left, tá vendo? Porque você já tá usando aqui o right. O width eu deixei como alto porque ela vai crescer de acordo com a quantidade de elementos que eu colocar lá, né? Que são as imagens das bandeiras. E na imagem eu só coloquei aqui o tamanho e o padding seria o espaçamento entre elas. E no Base HTML, então aqui são os links, né? A gente vai ver já na tela. E aí a div das bandeiras que eu mostrei pra vocês. Mas aqui só tem as imagens, ó. Não tem link nenhum que a gente vai fazer agora na aula. Então o site ele tá assim, ó. Com as bandeirinhas aqui. Você vê que nem aparece o cursor, né? É até bom, daria pra fazer isso aqui, ó. Eu não sei se vocês conhecem, né? Mas é cursor pointer. Pointer. Aí se eu vier agora... agora ele tinha que aparecer. Eu acho que eu já mostrei aqui. Vamos tentar abrir de novo. Só que eu tenho que dar o Ctrl. Sim, agora foi. Olha lá. Agora ficou a mãozinha, tá vendo? É o cursor pointer. Mas como também a gente vai depois colocar um link ali, ele já iria criar. Mas é interessante, né? Bom, aí, até porque você pode, só um detalhe, às vezes você tem uma imagem, você não quer criar um link, mas você pode usar, por exemplo, o onClick,
que é a função do JavaScript, também é uma opção. Aí sim faria sentido você colocar o cursor pointer no image, porque em teoria a imagem não tem função, digamos assim, né? Então ela não é igual o link, que ele automaticamente, ó, ele já tem a mãozinha, tá vendo? Bom, então vamos lá, que a aula vai ser meio longa. Então, assim, é a forma que eu crio o manual da forma para eu entender, né? Lógico, que eu vou usar. Então, é assim, aqui eu separei primeiro as configurações, no settings, acrescentar na parte do middle essa informação aqui. Eu não lembro se tem as aspas, eu acho que tem. Então, Ctrl C, aí eu venho. Isso tudo é no settings, certo? Então, vamos lá, middle, aqui, ó, tem sim. Então, eu venho aqui, dou um enter, tiro esse I. E vou pôr uma vírgula aqui, só pronto. Aí, na parte de templates, esse aqui, seria aqui, ó, context processors, eu coloquei templates options, isso mesmo, aqui. Oh, meu Deus. Aí, beleza? Então, ó, esse I18N é o responsável, basicamente, pela tradução, né? Aí, aonde a gente tem lá hoje fixo o Language Code, mas eu acho que a gente até alterou pro PTBR, a gente vai comentar. Então, eu venho aqui, acho que eu coloquei lá, até isso eu faço, na ordem. Aqui, ó, eu comento. Por quê? Porque eu vou ter mais de uma agora, certo? E aí eu acrescento isso aqui. Aí eu acrescento logo embaixo, o I vem junto. Por aqui, para o sistema saber que quando eu falar PT, eu quero dizer português e inglês e é mais organização, né? Porque o usuário ele vai ver a bandeira no caso. Aí aqui na parte de Local Paths, a gente tem que acrescentar o path para o local. Deixa eu só ver um negócio. Se já não tem aqui. Não. Então vamos lá. Ah, tá. É que assim, esse local, ele já indica que está referenciando a idiomas, né? A questão de idiomas. Vamos por logo embaixo, até para um dia se precisar se lembrar. Então, o que eu estou fazendo? Dizendo para o sistema aonde que vai estar a minha pasta, né, meu diretório, com as traduções, tá? Calma que vocês vão entender como que é feita a tradução. Então, se eu tô falando que é no Base, é dentro da pasta bloqueio, deixa eu só olhar aqui o manual, olha lá, ó, criar a pasta bloqueio na raiz do projeto e incluir 3 pastas, que são os 3 idiomas, PT, EN e ES, que seria o mesmo como se fosse o apelido, né, que a gente deu aqui. Então, ó, a raiz do projeto. Vou minimizar tudo, que fica mais fácil. É essa daqui. Então, vem aqui no arquivo local. Aí, dentro de local PT. Por que eu tô fazendo isso? Eu tenho que preparar para ele receber depois, quando eu vou IS, vai fazer. Ele saber onde colocar cada gato no seu galho. Nossa, bom, aí na URLS, que é essa daqui agora, é dentro do projeto, tá? A URLS do projeto, esse aqui. Eu incluo esse from aqui, ó, que é essa biblioteca, ou seja, é a biblioteca de padrões do idioma. Eu não queria que viesse o A, vai vir, não tem jeito. Então, aqui é como se fosse uma biblioteca, como se fosse não, né? A biblioteca de traduções e eu estou importando essa funcionalidade aqui. Bom, aí aqui, ó, hoje, tá vendo? Agora a gente tá não, aqui, ó.
olha só, vamos lá, aqui um pouco, vocês podem ficar um pouco confusos. Tá vendo que já tem ali o URL patterns, né? O que que eu vou fazer, ó? Antes do que eu já tenho aqui, eu coloco esse cara aqui, tá? Porque ele é como se assim, ele tivesse que olhar em primeiro lugar para esse tipo, se existe essa configuração, então ele vai usar essa configuração. Se eu deixar para o fundo final, né, fundo final, ele pode não reconhecer. E aí, eu venho aqui, URL patterns, aí, ó, quando eu coloco assim, né, mais igual, o que eu faço? Eu tô falando, ó, agora o meu URL patterns tem esse cara aqui, e aqui sim vão as URLs. Se eu não me engano, seria mais ou menos assim. Mas eu acho que não vai fazer assim pra ficar mais bonitinho, né? Eu dou um tab, aí aqui dá um enter e vou fechar o parênteses. Aí aqui eu posso remover esse. Esse aqui já existia, que era do static, né? Então, o que eu tô... É a mesma coisa que... Assim, eu tô só meio que incluindo. Foi uma forma mais fácil que eu encontrei de contornar uns probleminhas que davam, tá? Mas agora, vamos pro próximo. Bom, aí no final de todas as URLs, antes de acrescentar o parênteses, incluir isso aqui, ó. Isso aqui, ó, no final de todas as URLs, antes de fechar o parênteses, até isso eu coloco, eu esqueço. O que é isso aqui, né? Ele pergunta, é como se você estivesse definindo que quando o usuário, por exemplo, clicar na bandeira do Brasil, aí é PT, né, que é PT e BR, né, que é de Brasil, que a gente definiu lá aqui nos settings. Então, eu digito lá, eu não vou digitar na URL, tá? Eu vou clicar na bandeira. Quando eu clicar na bandeira, ele vai incluir o PT. Isso aqui eu apanhei muito, porque quando não tava, eu não tinha, né, essa informação, ele não conseguia achar as páginas, né? Porque ele não incluía, então ele chamava a página padrão. E só que ele não sabia qual linguagem que era. Então, quando você passa a acrescentar esse prefixo, né, que chama prefix, né, quer dizer que assim, mantenha o idioma na URL, que senão ele se perde, tá? Bom, aí eu vou fazer que agora é assim, beleza, a gente fez, certo? Agora a gente tem que criar o arquivo de tradução. Então, assim, gente, o que acontece? Eu tenho, a gente tem aqui nosso site e tal, não, né, não tá pronto, vamos dizer assim, tem bastante coisa ainda para fazer. Só que assim, como a gente estava na aula, a gente vai fazer agora. O que acontece? Quando eu mandar. Primeiro eu vou fazer as alterações que tem que fazer e tudo mais. E aí, quando eu mandar gerar os arquivos, ele vai gerar, né? Já como chama? Como se fosse assim, a gente vai dar um apelido nas páginas, certo? E aí, quando eu mandar ele compilar, digamos assim, ele vai pegar todos esses apelidos que eu criei e vai criar dentro de cada arquivo, no inglês, no português e no espanhol. E aí, eu vou ter que ir lá nesse arquivo e traduzir esses apelidos. Então, por exemplo, ele colocou assim, tem que ter um padrão, que vamos chamar o que é o português, é o padrão. Então, tá lá, pedido, né? Aí, eu vou ter que colocar, então, assim, ó, pro português, pedido é pedido, né? Aí, no português, você não vai ter muito trabalho, porque ele vai repetir. Pro inglês, o que eu coloco no lugar do pedido? E como que ele sabe
através dessa configuração que a gente vai fazer agora. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque assim, ó, o ideal é, em teoria, de fazer isso no final do seu projeto. Por quê? Porque o projeto ele vai mudando, de repente você vai começar a usar até, como fala, títulos. Vamos supor, num lugar você coloca assim, número com acento, no outro lugar você coloca número sem acento. O arquivo ele vai gerar duas vezes o número, entendeu? Então, o ideal é sempre ter o mesmo nome, essas coisas todas. E aí, aí você fala assim, putz, agora eu criei uma nova aplicação, eu vou ter que rodar de novo. Aí, quando você roda de novo, dependendo, ele começa a dar uns problemas. Porque ele entende que acha em outros lugares, aí ele comenta. É uma bagunça. Basicamente, assim, se você às vezes deixar para fazer só, fizer agora, né? E aí seu projeto cresce, 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 aí você vai lá e faz de novo. Cara, você vai ter um trabalho para arrumar, que é mais fácil fazer do zero. Então, é só uma dica, tá? Aqui a gente vai fazer agora porque, né, eu tenho que mostrar para vocês. Mas aí eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, vamos lá. São duas formas, ou como que eu posso dizer, dois lugares onde a gente usa tradução. É no HTML, né? E eu posso ter dentro das minhas views, né, que são as minhas funções, mensagens, né, de texto, que às vezes eu falo, pedido cadastrado com sucesso. Então são formas diferentes de como você vai utilizar a parte da tradução. Então a gente vai ver primeiro no HTML, que eu acho, desculpa, no navio, né, que são as funções, que é o que eu acho mais fácil. E depois a gente vê no template, tá? Então, bora lá. Bora lá, vamos ver aqui primeiro o navio. Ó, nas views, a gente tem que incluir esses três from, são as bibliotecas, né? Então, eu vou vir aqui na minha view, eu vou vir na view principal, né, que é a tela inicial, mais fácil, né? Desculpa, na view. Então, para traduzir um texto dentro da view, você só faz isso aqui, ó. Então, lembra que eu falei, a gente tem que ter um idioma padrão, que é o, assim, padrão, vou chamar de padrão, assim, que é o principal, vai, o português, no caso. Por quê? Porque depois ele vai gerar os outros para você traduzir. Se você não colocar nenhum, ele vai ter, né, você tem que ter você vai ter um texto ali, tem que estar, aí você pode fazer também no dia que você quiser. O que eu quero dizer é que, assim, se você for fazer ele em português, o principal é português, cria tudo em português. Não vai colocar, misturar, entendeu? Mensagem para quando é mensagem dentro da view aqui, ó. Então, vamos supor, ó, eu vim aqui, coloco mensagem, é igual, aí eu faço isso aqui, ó, underline, fechado parênteses. E aí coloco é uma string, né? Então tem que colocar entre aspas. Esta é uma mensagem para traduzir. Então vocês já vão entender. Aí eu tenho que incluir aqui mensagem. Mensagem. Beleza. Aí eu tenho que vir no home, né? Se tem, incluir aqui a mensagem. Aqui, ó, mensagem. Beleza, vamos ver. Continuar. Vamos salvar aqui. Vamos salvar aqui. Tá rodando, tá. Beleza? Ó, então, vamos ver. Ó, essa é uma mensagem para traduzir. Bem, ela tá, né, nesse formatinho aqui, mas ok, tem uma mensagem. Como não existe um arquivo tradutor, né, que assim, foi traduzido, ele não tem referência, mas ok, ele usa o que está aqui. Então, por exemplo, imagine que tem uma mensagem que você esqueceu de traduzir nos seus arquivos lá de tradução. Ele vai mostrar o que tiver aqui.
Beleza. Por isso que eu falei, você tem que ter alguma, né? E aí, o que eu indico é sempre se fazer tudo igual. Ah, vou ter mensagens para mandar para os templates. Escreve em português. Ah, não, mas aqui é em inglês. Coloca no seu tradutor. Mas aqui mantenha um padrão, né? Porque senão você, é questão de organização, né? Ele vai traduzir. Ah, não, eu não quero que apareça em português. Não tem problema, ele vai traduzir. Ou então, você só deixa lá em inglês. Aí, em teoria, ela nem precisa de tradução, por exemplo, entendeu? Mas aí, se você quiser colocar a tradução, eu indico usar sempre o mesmo idioma. E aí, você vai mudar lá nas traduções. Então, é isso. Por enquanto, a gente não vai ver porque a gente não aplicou, tá? Então, eu vou deixar um exemplo para views, tá? E a gente tem agora que no template, ó, tem que incluir. Lembra que tem algum. Às vezes a gente tem lá o extends, alguma coisa. É, load static. Esse aqui é load ION. Igual está ali, né? Deixa eu ver qual tela eu vou colocar. Acho que eu vou colocar no home mesmo, né? Eu tenho que acrescentar isso aqui, senão ele não traduz, tá? Aí, o que eu vou fazer? A mensagem a gente já vai fazer aqui, ó. O segundo parágrafo, eu vou fazer assim, ó. É assim que se faz, tá, gente? Ó, chaves, não é o chave, percento, trans. Deixa eu só ver se não tem uma. Ah, tem. O texto tem que estar assim. Aí eu coloco aqui, ó, trans, aí eu coloco segundo título, beleza? Então, de novo, ó, não tenho tradução desse cara. Se eu der um F5 aqui, ó, olha lá, segundo título. E é que acho que eu mudei a mensagem, né? Era segundo parágrafo, eu acho. Beleza, ele vai mostrar o que tá aqui. Aí, eu não vou ficar fazendo isso para um monte de coisa, tá, gente? Mas funciona, igual para tudo. Então, onde o seu template, você precisar aqui, ó, cadastrar a categoria, é um texto. Você vem aqui, trans, aí entre parênteses, entre aspas, cadastrar, categoria. Então, assim, ó, o trans não tem nada, é igual que a gente usa assim, ó, estética, tá vendo? Não tem nada, né? É só ele, o nome mesmo. E o texto que é o que você quer traduzir. Aí eu vou salvar, aí vamos seguindo aqui, ó. Depois que incluir todas as traduções, tá vendo? Por isso que eu falei, o ideal seria alterar tudo, entendeu? No sentido de incluir essa tagzinha aqui. Porque a gente vai gerar agora, depois que nós gerar, a gente até pode testar, gerar de novo, vocês vão ver que dá maior bagunça. Mas vamos lá. Então, você foi lá, alterou tudo, né? Montou já seu site dessa forma. E aí que a gente já fez, que no texto, eu vou rodar esse comando aqui. Eu vou dar um Ctrl C. E o D aqui é minúsculo, tá? Então, ó, The Jungle, traço admin, make messages. Dou Enter. Será? E aí, pessoal, eu nem ia passar, mostrar essa parte, né? Porque, na verdade, foi uma falta, não é falha minha, mas eu esqueci, na verdade, que tem que instalar algumas coisas. Porque eu formatei o computador e já estava instalado, então nem lembrei. Então, ó, o que falta é instalar esse cara aqui, ó. Que é o mesmo, inclusive, o nome, né? Que a gente colocou, a gente não, né? Eu. É esse cara aqui, tá vendo? Mas aparentemente tem que instalar nem sei, esse pacote, né? Aí ele fala pra escolher, aí tem que ser de acordo com o seu Windows, né? Escolhe static e acho que installer, né? Installer e a gente faz o download aqui. Fazendo
Aí, e a gente tem que, aqui, ó, padrão, normal, só da net. Olha lá, incluir, deixa citado. E aqui também. Aí, ele vai instalar pra gente validar. Se ele não tiver instalado se ele não tiver sido adicionado nas variáveis de ambiente, ele vai dar erro. Deu erro. Ai, meu Deus do céu, é doido. Eu vou adiantar. Então, perfect. Agora sim a gente roda o The Jungle admin compile make message. Tem uma ordem. Para ser o make, ele vai criar a estrutura. E o compile é quando ele faz aquela atualização, né? Caso você... Deixa eu fechar aqui. Ficam as duas opções aí. Olha lá, não dá erro nenhum, né? Agora você vê aqui, ó, dir, ó, cd, local, tô entrando na pasta, tá, gente? Aí eu vou dar um dir. Olha lá, ptbrss, agora eu vou dar um cd, pt, vamos supor. Aí eu vou dar um dir. Não tem nada. Então, vamos lá, de Django, make messages. Ah, gente, desculpa. Tem que fazer assim. Aí ele só criou o PT, eu acredito. Vamos ver. Olha lá. É esse cara aqui. Aí agora então a gente faz pro S e pro EN. Então ele agora criou para todos, ó. Deixa eu ver aqui, ó. ES. Aí, vou abrir com o Notepad++, só para vocês verem. Mas a gente vai abrir lá na IDE. Ó, o que ele fez? Na verdade, assim, tem primeiras informações padrões dele, né? Mas aí ele cria, tá vendo, ó? Ele aponta o local, ó. Home principal. Lembra que eu coloquei lá o segundo, ó lá, o segundo título. Só que eu estou dentro do ES, né? Eu não sei falar espanhol. Vamos entrar no inglês. Vou colocar aqui, ó, no inglês. Beleza, ele fez a mesma coisa, ó, segundo título. Então eu vou colocar aqui, né? Second type. Aí aqui, caso seja a categoria, register category. Ó, essa é a mensagem para eu só tô traduzindo, tá, gente? Traduzindo. Eu, inclusive, falei, né? Vou fazer só essas porque, assim, imagina ficar fazendo isso. Demora. Isso aqui é um trabalho demorado, né? Dependendo, inclusive, do seu site. Por isso que, aonde for possível, né? Minha indicação é vocês usarem um padrão. Por exemplo, cadastrar categoria. Daí, de um outro você coloque cadastre categoria, entende? Aonde você puder manter o padrão, melhor para você, para traduzir. Senão, para cada um, você vai ter que ficar, até, inclusive, às vezes, até repetir, entende? Então, é bom manter sempre um padrãozinho. Eu falo por experiência própria. Às vezes eu colocava com título, às vezes eu colocava assim, ó, NR ponto, né, que seria de número, tal. Aí no outro eu colocava NR sem o ponto. Ele já gerava um outro registro, entendeu? Sendo que é a mesma coisa, né? Então, aí são só dicas. Bom, uma vez que aí você fez a tradução, vamos seguindo aqui o documento, que faltou essa... Aí, aqui, ó, tá vendo? Os arquivos serão criados com extensão PO. Só faltou falar que precisava colocar aquilo lá.
E aí a gente vai agora fazer o compile message, ou seja, agora ele vai compilar aquilo que a gente traduziu. Deixa eu pôr aqui, tirar esse D maiúsculo, é sempre D minúsculo, não tem ponto. Olha lá, aí quando você dá um compile, como eu não especifiquei aqui, em teoria eu não precisaria, né? Mas não sei porquê, acho que foi o Python que eu usei lá. E ele já fez para todos, né? Mas ele só achou para inglês, com certeza. E agora, bom, beleza. Vamos ser bem direto, né? A gente fez essas 3 mensagens para o inglês. Agora a gente tem que criar um link, aliás, uma função que vai fazer a tradução. Por se tratar, lembra que eu falei, eu sempre crio uma aplicação principal, que é onde fica coisas gerais normalmente. É que aqui eu acabei misturando tudo. Mas vamos criar no próprio home essa função aqui, próprio home não, desculpa, no principal. Aliás, vamos deixar ela lá, nossa, lá em cima. Eu pegar ela aqui do arquivo. Pessoal, me apanhei um pouquinho aqui, mas descobri 2 coisas. Uma algumas dessas variáveis, né, da session, tudo são antigas, não são do The Django atual. E isso realmente eu fiz há muito tempo, né? E aí mudaram algumas coisas. O Translation você continua usando, né? Então eu criei com o mesmo nome, ó. Set idioma, request idioma. Aí o Translation, aí aqui eu falo para ele ativar este idioma e falo para definir a linguagem do The Django com o idioma. E o response eu faço um redirect, aqui poderia ser diferente, mas eu quis manter assim. Por que só o barra? Aí faz mais sentido. Aí ele não muda o endereço, lembra que ele estava acrescentando? Então aí só assim ele vai manter na página. E aí ele seta no cookie, né? O que tiver lá no settings, que é o que a gente já colocou. Então por isso também tem que acrescentar esses froms aqui, ó. Settings e o redirect. Os outros a gente já tinha. Já vou pôr até aqui, tá? O redirect ele pode ficar junto com o render aqui, para não ter outra linha, mas vou deixar assim. Então eu comentei e coloquei aqui, né? Para direcionar para o idioma já estava lá, é o mesmo nome. Então eu vim, né? Rodei aqui e vou vir no home. Por default, aí aquilo ali tá em inglês, né? Aí salvar, eu vou refresh. Beleza, agora todos eles têm a função. Aí eu vou ver. Aqui, olha lá, agora funcionou. Então, é o que eu falei. Porque todos que eu, no inglês, quando eu clico, tem continua outros em português. É porque eu não coloquei esses caras como com aquela variável. Qual foi que eu coloquei? Ah, não, foi no home, né? Aqui no home, ó. Eu fiz o trans aqui, que seria de translate, né? E a minha linguagem, o meu idioma principal, que nem eu comentei, seria o português. E aí, quando você gerar é o segundo comando, né? Porque o primeiro é o que cria os arquivos e o segundo ele só acrescenta, né, em teoria, as variáveis. Então, por exemplo, ó, se eu vier aqui e colocar isso aqui dentro do... Tem uma dica bacana, seleciona... Bom, não sei se todas as ideias fazem, né, mas se for assim, aí já economiza um dígito. Trans, e aí aqui eu ponho entre aspas duplas,
e um percentual aqui. Aí, que se eu tentar colocar, ele nem existe aqui, ó. Viu? Aqui, ó. Ele não tem aquela. O que eu tenho que fazer? Vim aqui. Fazer o compile, que é o que ele vai fazer. Ele pega tudo que é novo, que foi acrescentado. Gente, eu apaguei, na verdade eu fiz errado, tá? Não era para ter apagado o arquivo. Eu tinha que ter apagado só o... Eu poderia ter limpado ele, né? Beleza. Aí agora o Pio gerou, tá vendo? Aí agora ele aparece aqui, ó, o nome do usuário. Então, vocês viram que eu fiz depois o make, mesmo se ele não apareceu. Então, tem esses... Por isso que eu falei, tentem deixar por último. Ó, agora que apareceu o nome do usuário, então, vou falar username. Aí aqui, second title, register, category. E aí, se você tiver que limpar, tá vendo? Tem que fazer tudo de novo. Is a message to be transmitted. Beleza, agora eu venho. Aí sim eu dou comparar. Então, só isso. Vamos ver. Aí eu tô em português. Legal, agora eu vou ter inglês. Olha lá. Second title. Eu não mudei. Vou tirar esse sim. Não vai aparecer não. Vamos ver. O nome do usuário. Pronto. Aí. Acho que é isso. Vou por esse username. Deixa eu ver. Eu variar bastante. Aí, ó, username. Vocês viram o trabalho? Eu vejo como um retrabalho, né? Porque ele não tá mudando para o português. De novo. Como eu falei, não apagamos os arquivos, ó, e vai manter o que tiver a tradução, se não tiver aqui, entende? Então, aqui no português a gente repete, ó. E... saúde. Vamos ver. Agora, português... Ué. Ó, tá vendo? Fiz uma like chata. Deitar o compile de novo. Toda vez que você altera aqui, né? Esse arquivo, você dá o compile. Então, agora... Vamos ver. Não vou falar aqui que eu esqueci de fazer. Aí, agora sim, ó. Tudo em português e tudo em inglês, né? Porque configuramos os dois arquivos. Então é isso, gente. Agora a imaginação vai longe. Igual eu falei, não vou ficar aqui fazendo um a um e tal, né? Porque a ideia é pegar a lógica e como funciona o restante. É o mais do mesmo, né? Eu ficar falando a mesma coisa repetidamente. Então é isso, vou agora dar uma compilada aí no vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa eu abrir a apresentação. E mais uma aula do Python com The Django Classes.
É o vídeo número 18, tornando o seu site multi-idioma, né? Um Python com The Django. Da forma correta. E é isso, espero que tenham gostado. Quiserem mandar comentários, dúvidas, sugestões, fiquem à vontade. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Aqui vamos.